A maioria das pessoas acredita que Jesus veio para ser idolatrado. Mas, na verdade, os evangelhos mostram justamente outra coisa. Jesus veio ensinar um modo de consciência, um estado interno no qual cura, provisão, transformação acontecem naturalmente. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 10 princípios que Jesus Cristo aplicava repetidamente. Princípios que explicam por que ele curava, por que a realidade se dobrava aos pés dele e por que ele dizia que nós poderíamos fazer coisas até maiores das que ele fez. E não, eu não vou te pregar sobre religião, eu não vou falar sobre dogmas, mas sim sobre o funcionamento profundo da realidade. O último princípio que eu vou falar nesse vídeo, ele não é exatamente tão explícito assim na Bíblia. Ele não diz exatamente isso na Bíblia. Mas contudo eu convido a você ficar comigo aqui, prestar atenção no que eu tenho para te falar, que eu tenho certeza que se você entender, internalizar tudo que é falado nesse vídeo aqui, principalmente o último princípio, a sua relação com Deus, com a vida, com a manifestação vai se transformar profundamente. Pois bem, vamos começar com o princípio número 1. Princípio número 1, a fé como estado e não como pedido. Tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Nessa passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus ele fala da fé não como um estado de súplica. Jesus ensinou a fé como um estado interno e uma convicção inabalável. Jesus não dizia, peça e talvez aconteça. Ele dizia, creia, como se já fosse. E isso muda tudo. A fé para Jesus, ela não era uma esperança futura, mas sim uma certeza no momento presente. E quando ele caminhava pelas ruas realizando seus milagres e prodígios, quando ele chegava em alguém, ele perguntava para a pessoa o que ela queria. E quando a pessoa falava que queria a cura, Jesus não falava, vamos ver se Deus quer a tua cura. Simplesmente perguntava, você quer a cura? Eu quero. Então tá feita a cura. Levanta e anda. Ou como ele fala, deixa muito claro, quando a mulher do fluxo de sangue toca na veste dele e ela é curada, ele olha para ela naquele momento e ele fala, a tua fé te curou, minha filha. Ele não fala que foi ele que curou. Ele deixou claro para ela que foi a fé dela que curou ela. A cura não vinha do pedido, vinha de um estado interno de quem já não duvidava. E é muito importante que você entenda isso, a fé como um estado, porque é a fé prática. Não é a fé que é uma esperança de dias melhores. Não é a fé esperando que um dia vai melhorar, mas sim a crença do aqui e no agora, sabendo que tudo aquilo que você pediu, os seus maiores desejos, já são realidade aqui e agora. Acredite que você já recebeu, porque você já recebeu. Só não se manifestou ainda nesse plano, mas acredite, você já recebeu. Jesus Cristo deixa isso muito claro. E vamos para o princípio número 2. Princípio número 2, ver antes de ver. Eu quero que você preste muita atenção nesse princípio aqui. Larga o celular nesse exato momento. Eu sei que você estava mexendo no celular agora, mas presta atenção no que eu tenho para te falar aqui. Em João, capítulo 11, versículo 40, antes de Jesus Cristo ressuscitar Lázaro, ele pede para uma das irmãs de Lázaro tirar a tampa da tumba dele. E ela fala com Jesus, mas Jesus, já faz 4 dias que ele está morto, já está putrefato, já está cheirando mal. Então ele olha para ela e fala, tá, mas eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Então ela vai lá, remove a tampa do túmulo, ela vê antes de ver, e aí Lázaro está lá, ressuscitado. Eu já disse isso no meu vídeo anterior, num dos meus vídeos anteriores, que a ordem é sempre
crer para ver e não ver para crer. Jesus Cristo deixa isso muito claro. A consciência vem antes da realidade. Primeiro, você vê com os olhos da alma, que eu costumo chamar. Você pode chamar de imaginação, visualização criativa, o que quer que você queira chamar. A realidade sempre vai seguir a consciência. Quando Jesus Cristo fala para a irmã de Lázaro que você crer para ver a glória, ele não está falando de algo místico ou algo distante de nós. É como se ele estivesse dizendo para ela, numa linguagem mais metafísica, contemporânea, a realidade só se reorganiza depois que o estado interno ele muda. Enquanto você permanece esperando sinais do lado de fora, esperando mudanças acontecerem no mundo externo, para só assim você efetuar mudanças no interno, você vai continuar preso nos exatos, mesmos ciclos de sempre. E agora eu quero que você preste muita atenção no terceiro princípio, porque talvez ele é um dos mais mal compreendidos. Mas se você entender isso aqui profundamente, a sua vida vai mudar a partir de agora mesmo, nesse exato momento. Princípio de número 3, perdão é a chave para a liberdade. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus diz mais ou menos o seguinte: quando estiveres orando, perdoai se tiverdes algo contra alguém, para que o vosso Pai vos perdoe. E tem em uma determinada outra passagem também, Pedro chega para Jesus e fala: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me causou mal? É quantas? 7 vezes? Jesus fala para ele: 7. É 70. Você deve perdoar 70 vezes 7. E não, aqui Jesus não estava colocando uma matemática precisa, que tem que ser exatamente 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer aqui era que você precisa simplesmente perdoar, não uma vez, não duas, não 3, não 4, não 7, mas perdoar para sempre. Jesus ligava o processo de perdão diretamente com a oração e com a manifestação, embora ele nunca chamasse de manifestação. E nem é manifestação, na verdade, isso é só uma nomenclatura que nós usamos nesse meio para falar sobre essa questão de criação da realidade, enfim. O que basicamente acontece quando nós guardamos mágoa de alguém, como nós não perdoamos alguém, guardamos algum tipo de ressentimento com alguém, ou às vezes conosco mesmo, por alguma situação do passado, não nos perdoamos por determinados comportamentos nossos no passado, isso nos coloca diretamente interligados com esse acontecimento, ou interligados com essa pessoa com a qual guardamos mágoa, com a qual guardamos algum tipo de ressentimento. Isso nos prende a essa pessoa, isso nos prende a essa determinada situação. E muitas vezes as pessoas não conseguem levar a vida delas adiante, elas não conseguem manifestar a vida dos sonhos delas, por conta de determinados traumas, de determinadas pessoas que passaram pela vida dela e ela não conseguiu perdoar essas pessoas, ou não conseguiu perdoar a si própria, o que é muito pior. E o que Jesus ensina não é que perdoar é para ser bonzinho, não é que perdoar é para você ser um santo, sem defeitos. Então quer dizer que eu vou perdoar e eu vou aceitar o que a outra pessoa fez? Entenda uma coisa muito importante, eu preciso que você entenda isso profundamente. Perdoar não é sobre o outro, esquece o outro. É um paradoxo, enquanto você alimenta o ressentimento, o outro vai estar sempre nos seus pensamentos. Cada mísero acontecimento que lembra aquela pessoa vai gerar um gatilho e você automaticamente vai trazer aquela pessoa à tona. E você vai se manter preso nessa frequência baixa a sua vida toda. Perdoar não é sobre o outro, perdoar não é dar aval para o que o outro fez. Perdoar é sobre espaço interno, é sobre você se livrar desse peso que já não é mais seu. Enquanto você carregar o peso da mágoa, você vai carregar o mesmo estado que gerou o problema. Você vai carregar o mesmo estado que manifestou aquela pessoa na sua vida.
E mais do mesmo vai acontecer. Muito provavelmente você vai se deparar com situações ou pessoas exatamente iguais àquelas que você não perdoou. Perdoar é uma das chaves mais poderosas para você manifestar a sua vida dos sonhos. E eu não estou dizendo aqui mais uma vez para você ser bonzinho e dizer que perdoa. Você não precisa nem falar com a outra pessoa, porque você não precisa lá falar para a pessoa que você perdoou ela. Não é assim que o perdão funciona. O perdão é para você. Você não precisa entrar em contato com a pessoa novamente para dizer para ela que você perdoa. É um movimento interno, é para você. Você precisa perdoar. E o que é perdoar? Perdoar é simplesmente entender que aquilo aconteceu, mas parar de carregar aquilo. Porque aquele peso vai ficar te puxando para trás e você não vai conseguir levar a sua vida adiante, porque aquele peso vai ficar puxando você para trás. É por isso que Jesus Cristo falava tanto sobre o perdão. A única forma de você acessar o reino dos céus é através do perdão. Nós já vamos falar sobre essa questão do reino dos céus. Mas o que eu digo para você é, perdoe a si mesmo. Já passou, o passado não existe mais. Aquela pessoa que te causou tanto mal, deixa ela para trás. Para de alimentar isso. O que isso não significa que você concordou com o que aconteceu, mas você não deixa mais o que aconteceu ficar orientando os seus passos futuros. Porque senão você vai cocriar mais do mesmo. Perdão é higiene espiritual. Presta atenção nisso. Anota isso. Perdão é higiene espiritual. É você se limpar das sujeiras que tem em você, das mágoas que você não consegue soltar. Mas você consegue, porque você está apegado, porque ainda tem algum tipo de... Você enxerga algum tipo de ganho naquilo, em segurando as mesmas coisas. Porque parece que você está prejudicando, entre aspas, está se vingando da outra pessoa ao você carregar ressentimentos de outras pessoas. É como se você falasse, não, eu não vou perdoar, não é justo com essa pessoa perdoar, eu vou sempre lembrar do que ela fez. E aí você continua preso nessa pessoa. O maior paradoxo do perdão é que quando você perdoa, essa pessoa, ela vai desaparecer dos seus pensamentos. Essa situação, ela vai desaparecer dos seus pensamentos. E quando você não perdoa, essa pessoa vai estar sempre ali. É muito louco isso, é um paradoxo mesmo. A maior vingança, entre aspas, contra alguém que te machucou, é você excluir essa pessoa da sua vida e manifestar a sua vida dos sonhos, uma vida que essa pessoa simplesmente nunca existiu. É você acessar uma realidade paralela, que eu já falei em outro vídeo meu, tá aqui no card, na qual essa pessoa nunca existiu na sua vida, mas enquanto você não perdoá-la, essa pessoa vai continuar existindo, essa pessoa vai continuar fazendo parte da sua vida. E vamos para o princípio de número 4. Eu quero que você preste muita atenção. Larga o celular, eu sei que você acabou de pegar o celular de novo, você não consegue, né? Assistir um videozinho sem pegar o celular na mão. Eu sei, eu tô ligado. Princípio de número 4. O reino dos céus está dentro de vós. Em Lucas capítulo 17, versículo 21 e 22, Jesus diz que o reino dos céus não vem com uma aparência exterior, mas que o reino dos céus está dentro de vós. Só aqui, Jesus já desmonta totalmente um dos maiores vícios de nós buscadores. Justamente a palavra buscador é achar que a verdade, que o milagre, que a bênção, que o reino de Deus está em algum lugar fora, está em outra pessoa, está naquela profissão desejada, está em mais dinheiro na conta, está em você achar aquele esposo, aquela esposa dos sonhos. É você achar que está em alguma religião, em algum dogma. É você achar que está em algum templo. É você achar que está com alguém, com alguma outra pessoa. É você desacreditar de você. É você procurar o reino dos céus fora. E o reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é um estado de consciência. Enquanto você buscar fora, buscar em outras pessoas, buscar em substâncias, você nunca vai encontrar o verdadeiro reino dos céus. A verdadeira prosperidade, a verdadeira bem-aventurança está dentro de vós. Jesus foi muito claro. Jesus está dizendo aqui, de forma literal, aqui não tem simbolismo, não tem parábolas.
O reino dos céus está dentro de vós, o comando é interno, não tem nada fora, tudo fora é ilusão. Enquanto você esperar que algo fora mude, você vai continuar ignorando, negligenciando o único lugar verdadeiro, onde a mudança, onde a prosperidade, onde a bem-aventurança, onde a abundância realmente acontece, que é dentro de você. A verdadeira manifestação não são as coisas que acontecem fora, não é um carro, não é o dinheiro na conta, não é uma viagem, não é um parceiro, uma parceira. A verdadeira manifestação é um estado de consciência na qual as coisas, buscar primeiro o reino dos céus. Olha como uma coisa liga a outra. Quando Jesus fala, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Olha, presta atenção como uma coisa liga a outra. Ou seja, primeiro busque o reino dos céus. Beleza. O que é o reino dos céus? É um estado de consciência interno, onde nada me falta, porque nada te falta. Você tem tudo que você precisa, todo o amor, toda a prosperidade, toda a abundância já está disponível para você aqui agora. O reino dos céus está disponível para você aqui agora. Você só precisa reconhecê-lo. Então primeiro você busca esse estado interno, o reino dos céus que está dentro de vós. Ou seja, primeiro vá para dentro, sintonize-se com o reino dos céus, com o Deus que está dentro de você. E tudo mais, tudo que é de fora, entre aspas, vos será acrescentado naturalmente. Jesus não está dizendo, busque primeiro trabalhar, se esforçar, que daí depois as coisas lhe serão acrescentadas. Não, ele está dizendo primeiro, reino dos céus. E aí, naturalmente, sintonizando esse reino dos céus, você vai trilhar o caminho de forma orgânica, natural, sem forçar o caminho real que vai te trazer prosperidade e abundância, que vai manifestar a sua vida dos sonhos. Manifestação não é atrair coisas de fora, é se tornar tão completo em si mesmo que você, ao ponto de você não precisar mais das coisas que são fora. E aí, tudo lhe será acrescentado de forma natural. Princípio de número 5. Princípio de número 5, coerência entre intenção e ação. Tem uma passagem, se não me engano, em Mateus capítulo 7, que diz mais ou menos assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Não basta falar, não basta desejar, não basta ficar esbravejando, eu quero, ai, o meu desejo. É por isso que você já desejou tantas coisas na sua vida e nada aconteceu. Quando Jesus fala essa frase, ele está expondo justamente essa incoerência de pessoas que falam que querem, eu quero, Senhor, Senhor. Mas suas atitudes não correspondem com aquilo. A sua coerência, eu já falei muito isso em outros vídeos, sobre coerência interna. É quando você fica fazendo afirmações de prosperidade, de riqueza, mas durante o dia você fica agindo totalmente em contradição a isso. E eu não estou aqui dizendo que você precisa gastar dinheiros de forma impensada. O que eu quero dizer é, você fica o tempo inteiro se preocupando que o dinheiro vai acabar, mesmo se dizendo próspero, se dizendo abundante. A coerência ela está totalmente ligada à fé. É ela que dá a sustentação da fé. Fé sem ação é uma fé morta. Entenda que quando estamos falando aqui de identidade, é justamente sobre falar, então quer dizer que é só eu ficar visualizando e mantralizando que as coisas acontecem? Pode ser que sim, eu não vou aqui dizer que não, mas a questão é, ao você entrar num outro estado de consciência, ao você assumir uma identidade que lhe seja mais poderosa, que lhe seja mais favorável aos seus sonhos, as atitudes elas se desenvolverão de forma natural, você não vai precisar forçar. Às vezes você até tem uma sensação de que você não está agindo, de tão leve que é. E esse é o princípio de número 5. Você precisa agir de acordo com a sua intenção. E aqui, mais uma vez, você começa pequeno, você começa a treinar a observar a prosperidade e não ficar alimentando a escassez através de microatitudes, microações. Olha só o princípio de número 6. Muita atenção agora.
que esse é um princípio que eu já falei também em vários outros vídeos, só que de outras formas. Princípio de número 6. Calma como expressão da confiança. Tem um determinado momento da Bíblia em que Jesus está com seus discípulos num barco, está acontecendo uma tempestade. E Jesus está dormindo de forma calma e tranquila. E os seus discípulos, mesmo estando do lado de Jesus, eles estavam completamente desesperados. E aí disse no Evangelho de Marcos que Jesus Cristo levanta de forma tranquila, olha para o mar e fala: acalma-te. E o mar acalmou. A calma de Jesus Cristo não era passividade. A calma de Jesus Cristo vinha de uma autoridade interna, e nós temos essa autoridade interna também. Não era uma coisa exclusiva dele. As pessoas mais poderosas, e aqui eu não estou dizendo no quesito financeiro, embora isso também se reflita no quesito financeiro, mas as pessoas mais que controlam, as pessoas que controlam, que comandam, são as pessoas que não perdem o seu centro. As pessoas que perdem o seu centro, que se deixam abalar pelas circunstâncias, são as pessoas mais controláveis, porque medo é uma ferramenta muito útil e muito poderosa de controle. Então, uma mera notícia que gera uma histeria e um pânico, as pessoas vão se descontrolar, vão se desorientar, vão se desesperar, e elas serão muito mais facilmente manipuladas por aqueles que detêm esse centro interno e esse controle interno. E Jesus nessa circunstância, ele ainda repreende os seus discípulos justamente por isso, que ele não quer, ele estava com eles ali. Mesmo assim, mesmo estando com Jesus, você com Jesus Cristo no barco, Jesus Cristo está no mesmo barco que você. Você se desesperaria ao ver Jesus Cristo tão sereno, tranquilo, dormindo? Se aquilo fosse realmente sério, Jesus Cristo interviria. Mas aquela tempestade era só, como tudo, quase tudo na Bíblia, na verdade tudo na Bíblia. A Bíblia tem vários jeitos de entender, mas um deles é simbólico. E eu quero que você imagine a tempestade não como sendo uma tempestade real, num barco, mas como se fossem problemas na sua vida. Muitas vezes você está no lugar dos discípulos achando que o problema será o fim do mundo, que você não vai conseguir superar aquele problema, mas há dentro de você um Cristo adormecido. E se você entrar em contato com esse Cristo, mínimo que seja, você vai perceber que essa tempestade, se você falar acalma-te, ela vai se acalmar. Na verdade não tem tempestade nenhuma. A realidade só te obedece quando você para de se deixar levar por ela. E se tudo que eu estou te passando aqui está fazendo sentido, já está gerando uma transformação, ainda que seja muito pequena dentro de você, convido a nesse momento, dar um pause breve nesse vídeo, curta aqui, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assuma uma postura agora de poder interno, de comando, respire fundo, escreva aqui nos comentários: eu confio antes de ver. Eu não estou falando sobre você colocar um simples comentário aqui embaixo, mas uma atitude de alguém que sabe, eu confio no seu próprio poder interno. Na descrição também você vai encontrar um link para o canal VIP do Telegram, o portal do criador. Lá eu compartilho insights, materiais e, enfim, mando áudios diariamente sobre assuntos que não entram aqui nos vídeos do YouTube. E talvez você tenha percebido, se você tiver uma percepção um pouquinho mais apurada, que talvez eu esteja um pouco diferente, talvez um pouco mais calmo, um pouco mais sereno do que o tradicional. É porque antes de gravar esse vídeo aqui, eu entrei numa meditação muito profunda, porque Jesus Cristo tem um peso muito grande na minha vida. Ele é uma referência como tantos outros mestres são na minha vida. Muito além de religião, aqui eu não estou falando sobre cristianismo, eu não sou cristão, mas Jesus Cristo, ele é uma referência tão poderosa na minha vida que eu não poderia fazer esse vídeo aqui de qualquer jeito. Então eu procurei me conectar com essa essência crística que existe dentro de mim, em uma meditação que eu fiz antes de gravar esse vídeo, e foi extremamente profunda e poderosa. E eu te convido que, se você quer aprender a acessar esse tipo de consciência, esse tipo de essência que habita dentro de você também, eu te convido a acessar nesse primeiro link aqui, a Jornada de Volta ao Ser. Na Jornada de Volta ao Ser eu vou te guiar a você acessar esse reino dos céus que está dentro de vós, está disponível para você
aqui e agora. Isto é, se ressoar com você nesse momento da sua vida, e se você quiser realmente se aprofundar mais. E agora eu quero te passar o 7º princípio. A partir de agora, esses últimos princípios, eles são extremamente poderosos e profundos. Todos são, na verdade, mas esses aqui são muito mais. Eu preciso que você preste atenção. Princípio de número 7. Em tudo, dai graças. Um complemento. Em tudo, dai graças antes. Como assim, dai graças antes? Naquele momento em que eu falei anteriormente que Jesus vai ressuscitar Lázaro, antes de Jesus ver propriamente dito Lázaro se movendo ali da sua tumba, o Jesus ele olhou para o alto e ele agradeceu ao Pai. Pai, te dou graças porque me ouviste. Só que ele não tinha visto Lázaro ainda sair do túmulo. Isso foi antes. Nesse momento é um sinal claro. Jesus Cristo ele agradeceu antes de ele presenciar o milagre. É porque ele já sabia que era uma verdade aquilo. Gratidão não era uma reação. Não foi só depois que ele viu Lázaro ressuscitado, ele agradeceu a Deus. Mas ele agradeceu antes. Ele afirmou o estado antes de ver aquilo acontecer na vida dele. A gratidão, ela é como se fosse você dizendo assim, eu sei que já está feito. E por isso eu me sinto completo. Por isso eu me sinto bem. Porque eu sei que já está feito. Mesmo que você ainda não consiga ver com seus olhos, mas você agradece, porque você já sabe que está feito. Esse princípio, ele é o mais simples, eu acredito que ele seja o mais simples, mas ao mesmo tempo um dos mais complexos, porque nós sabemos isso. Todos nós que entramos nessa jornada de manifestação, de cocriação da realidade, de lei da atração, mas a gente está careca de saber disso. Mas ainda assim, com esse conhecimento, ainda nós ficamos refém das coisas acontecerem primeiro, para só daí a gente agradecer. Somos escravos, literalmente, do que a gente vê. O princípio de número 8, ele é controverso e extremamente mal entendido. Mas eu espero conseguir te dar uma luz agora sobre isso. Princípio de número 8, não resistais ao mal. Isso aqui é extremamente mal entendido, que Jesus fala, mas em verdade eu vos digo, não resistais ao perverso. Pois se alguém te ferir numa face, ofereça a outra. Isso, pessoal, não é submissão. Sobre hipótese nenhuma isso é submissão. Jesus não está ensinando você a submissão, a você permitir que outras pessoas lhe firam. O que Jesus Cristo quer dizer aqui, de forma simbólica, de forma extrafísica, de forma multidimensional, é que aquilo que você combate com emoção, você alimenta. Jesus diz para você não reforçar a frequência que você quer transcender. Em outras palavras, é você não tentar ferrar com quem te ferrou, porque você vai estar exatamente na frequência. Tem uma determinada circunstância que um jogador aqui do Brasil, que eu não vou me lembrar quem foi, falou que o Cristiano Ronaldo não jogava nada, que ele era superestimado, enfim, que não tinha toda essa habilidade, que ele não era todo esse jogador que a mídia, que, enfim, que todos falavam que ele era. E aí chegou um determinado momento, um repórter brasileiro falou pro Cristiano Ronaldo que esse determinado jogador falou isso dele. E aí o Cristiano Ronaldo, o cara falou isso, o Cristiano Ronaldo parou. Ele falou o quê? Ah, ele falou que você não é tão bom assim e tal. Ah não, tu não tá, não, beleza. E jogou as costas e saiu. Ele poderia ter, quem é esse cara? Quem esse cara acha que é? Vem cá então, vem falar isso na minha frente, etc, 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 etc. Mas não, ele tava totalmente... Que? Não, tá, beleza. Certinho, campeão. Se você diz isso, tá tudo certo. É isso. Não resistais ao mal, não tente combater o mal com o mal. Não tente causar mal para aquele que te causou mal, porque isso é alimentar a frequência que você quer transcender. Aquela pessoa que fodeu com a sua vida, deixa ela lá. Naturalmente, quando você assume uma nova frequência, essa pessoa vai desaparecer da sua vida.
Não resista ao mal, não tente ferir aquela pessoa que te feriu, porque isso vai gerar um ciclo vicioso. Por isso que tem aquele ditado que diz: violência gera mais violência. Mas não significa passividade, significa você simplesmente não alimentar violência na sua vida, não alimentar aquilo que você quer transcender. É muito profundo esse princípio. E agora vamos para o princípio número 9. Princípio número 9, levanta e anda. O que isso significa na prática? Quando Jesus vai curar, ou melhor, Jesus não curava, Jesus desbloqueava as pessoas. A fé delas as curava. Jesus só desbloqueava as pessoas, porque as pessoas acreditavam, e a crença desbloqueia. Então quando elas acreditavam que Ele podia as curar, na verdade não é Ele que podia, mas a crença delas que Ele podia as curar é que as curava, é um paradoxo. Mas enfim, quando Ele se aproxima do aleijado, e aí Ele fala: tu quer curar, ser curado, quer andar? Aí, não, mas veja bem, Senhor, papapá, fala todo um discurso, né, de vítima, de mas eu não consigo, tá, de sofrimento, etc. E não que ele estivesse numa situação fácil, não estou dizendo isso, mas simbolicamente ele estava falando coisas, dando pretextos para aquela cura não acontecer, enfim. E Jesus repetia a pergunta: tá, mas você quer ser curado? Ele: não, mas veja bem, etc, não dá. Aí, você quer ser curado? Aí eu falo: sim. E aí Jesus fala: levanta e anda. E ele levantou e saiu. E quantas vezes na nossa vida a gente acha que vai fazer uma mudança, não, mas é difícil, eu não vou conseguir, porque etc, aquela pessoa, e o meu esposo, a minha esposa é negativo, etc. Levanta e anda. Decida e faça acontecer. Decida, levanta e anda. Não há espaço para você ficar se lamentando, não há espaço para você ficar julgando as outras pessoas, o mundo. É por isso que Neville Goddard falava muito sobre a lei da suposição. É basicamente levanta e anda, haja como se já fosse. Esquece tudo, ignora tudo que está contra, entre aspas, contra, e levanta e anda, haja como se. Jesus não reforçava ideias de vítima. Jesus não ia realizar os seus prodígios, os seus milagres, falando: coitadinho de você, tadinho. Não. Ele ia o quê? Empoderando as pessoas, despertando a consciência nelas. E para finalizar, o princípio de número 10, ele é um dos mais chave, e ele é totalmente simbólico dentro da Bíblia. E eu quero que você preste extrema atenção agora. Princípio 10, acordo de consciência. Se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa, vos será feito. E eu quero que você entenda isso não de forma literal, como se fosse duas pessoas, porque aqui acaba parecendo que se você estiver sozinho, não vai acontecer, você precisa de outra pessoa. Mas na verdade isso tem a ver com a combinação dos seus pensamentos e das suas emoções. A concordância entre dois. Quando as suas emoções e a sua mente estão em concordância, tudo lhe será feito. Tudo. Se todos ao seu redor não acreditarem nos seus projetos, nos seus sonhos, e ainda assim só você acreditar, e aqui esse dois não significa outra pessoa acreditar junto com você, mas se só você acreditar, mas se você acreditar de mente, profundamente de mente e de emoção, aquilo vai acontecer. Essa é a concordância que gera, é a coerência que eu falo em tantos outros vídeos. Quando dois concordarem, tudo lhe será feito. Jesus não veio para ser idolatrado. Jesus veio para ser compreendido e os seus ensinamentos aplicados na sua vida. E agora que você já entendeu como ele curava, manifestava, não através de milagres, não através de poderes exclusivos dele, mas através do seu estado de consciência, o próximo passo é você entender por que assumir esse estado de pedinte, de você pedir as coisas para Deus, para o universo, enfim, para o que for que você acredite. É na verdade muito mais nocivo do que você imagina. Clica nesse vídeo aqui do lado
que lá eu te explico profundamente como que esse estado de pedinte te coloca numa posição de falta e você nunca vai conseguir manifestar dessa forma os seus desejos. Clica do lado e eu te vejo lá.